A Organização Mundial da Saúde publicou um relatório que mostra que todos os anos milhões de pessoas sofrem as consequências, muitas vezes fatais, de erros médicos. E a população das camadas sociais mais pobres, que são as mais acometidas. Ainda segundo a OMS, anualmente 2,6 milhões de pessoas morrem nos 150 países de baixo ou médio rendimento, devido a tratamentos médicos errados. No Brasil, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça registrou quase 35 mil novos processos por erro médico. O acesso à justiça é um direito fundamental de todo cidadão. Isso inclui também os pacientes que foram vítimas de erros médicos. Para falar sobre isso, a gente conversa com ele, advogado especialista em direito da saúde, Dr. Elton Fernandes, o pai do Benício. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito prazer estar aqui com vocês. Agora, já com ele conosco. Que gostoso. É uma delícia, é uma delícia. Até não conseguir dormir de vez em quando é delicioso. É sofrido, mas é delicioso. Mas é delicioso? É delicioso, é delicioso. Muita saúde, viu, para vocês. Graças a Deus, muito obrigado. Ele está ótimo, está saudável. Sigamos. Ai, que delícia. Está saudável, né, doutor? Eu acho que a gente... É uma forma da gente ter dignidade. É verdade. É a gente poder dizer que a gente está bem com a nossa saúde. Se não está, a gente conseguir solucionar esses problemas, né? É verdade. E é muito sofrido quando a gente vê que a principal causa do erro médico, a principal camada da população que sofre um erro médico é sobretudo a mais carente, a mais vulnerável, né? É a que não tem acesso aos melhores hospitais, aos melhores serviços, aos melhores profissionais, muito embora erros médicos aconteçam nos mais renomados hospitais do Brasil, né? Mas na camada mais simples da população sofre bastante com isso, a gente sabe, e é uma tristeza. Eu acho que por trás disso tem muitos fatores. Muitos. Um deles, por exemplo, é uma quantidade imensa de profissionais sendo formados, muitas vezes sem tanta qualidade. As faculdades de medicina, ao mesmo tempo que elas ajudam a popularizar um pouco a medicina, elas acabam não tendo tanta qualidade como tinha-se antes, né? Eu lembro do obstetra da minha esposa contando o seguinte, ele dizendo assim, olha, quando eu fazia... Olha, o Drauzio Varela disse isso recentemente também. Ele disse assim, eu lembro do Drauzio falando assim, olha, quando eu fui residente, eu fazia 50 partos num plantão de 24 horas. E hoje, um residente fazer 50 partos, ele vai demorar alguns meses para atingir esse número. Quer dizer, o treinamento que esse profissional sai da residência, muitas vezes, é completamente diferente daquele de antes. Então, tem aqui questões que a gente vai ter que pensar enquanto país para como melhorar a formação desses profissionais. Mas eu acho que quanto mais a gente conhece, né? A gente entende, porque, querendo ou não, a ignorância, por não identificar que pode ser um erro médico, por não entender o que a gente está passando, isso faz com que as pessoas nos passem para trás de uma forma mais fácil. É verdade. E isso é cruel, né? Eu acho que é um grande erro, e isso também acontece. O que a gente pode dizer, doutor, que é um erro médico? Porque a gente fica pensando em erro médico só em casos de cirurgia, eu acho que é uma coisa que a gente é mais visível, mas é muito mais amplo que isso, né? É muito mais amplo que isso. Primeiro, a gente pode definir o seguinte, toda negligência, né? O que a gente chama de negligência, para não ficar abstrato, né? É a ausência de uma conduta adequada ou a imprudência, que é ter feito algo que não deveria ter feito. Pode ser considerado como um exemplo de erro médico, mas a gente pode ter mais do que isso. Eu posso ter um erro médico atual muito discutido, que é o erro de informação. Eu não posso mais admitir hoje que um paciente se submeta a um procedimento arriscado, às vezes invasivo, mas nem precisa ser invasivo necessariamente. Pode ser, por exemplo, indicar para uma paciente laser numa região qualquer do rosto, do corpo. Qual o risco que essa paciente corre? Né? Quais são as consequências da aplicação daquilo? É um dever dos profissionais fazerem essa informação. Eu já cheguei a pegar caso em que a profissional informou numa cirurgia de lipoaspiração que o risco da lipoaspiração era idêntico ao de atravessar a rua. É evidente que esse não é o mesmo risco, né? É evidente que, assim, isso não esclarece o paciente quais são os riscos que ele está correndo ali. E esse erro de informação é muito comum e, detalhe, o paciente tem que ser informado com antecedência ao procedimento que ele vai executar quais são as possíveis complicações. Porque é um direito do paciente refletir sobre aquilo e dizer, será que eu quero mesmo correr esse risco? Se sim, está tudo bem. Sendo uma pessoa maior e capaz, a cada um de nós é dada a singularidade de definir como nós queremos tocar a nossa vida. Mas eu não posso negligenciar ou omitir informação. É isso que o médico não pode fazer. Então começa do princípio, da informação.
Quando a gente fala em erro médico, a gente pensa na figura do médico. Mas quando eu vou cobrar algo que eu senti que eu fui lesada, negligenciada, eu tenho que fazer isso contra o hospital ou contra a pessoa médico, doutor? Como isso funciona? Perfeito. Essa é uma pergunta excelente, porque a gente teria que dividir aqui o seguinte. Se for no SUS, no Sistema Público de Saúde, os tribunais entendem que eu não posso processar a figura do médico, ok? Tá. Eu devo processar, então, a prefeitura, o Estado, se for a União, para que a União responda e aí, se o caso, esses entes públicos se voltem contra o profissional. Então, eu não posso processar, se for público, aquele profissional especificamente. Se for no ambiente privado, a gente vai ter que entender o seguinte, o médico, sim, ele pode ser processado na pessoa física dele. Aí a gente vai discutir quem mais pode ser. Veja, coisa que as pessoas não sabem. Se você fez um procedimento pelo seu plano de saúde e o médico do plano de saúde, que o plano de saúde te indicou, errou com você, você pode processar o plano de saúde. Elton, por que seria preferível isso a processar o médico? É que muitas vezes, dependendo, por exemplo, a gente tem um caso agora que está recente na mídia, um dos casos está conosco no escritório, mas assim, já não se encontra mais bens desse cirurgião. Ele lesou mais de 160 pacientes, a gente estima, são alguns... muita gente. É muita gente. Ele certamente, ele já está com o registro profissional dele suspenso pelo Conselho Regional de Medicina, mas como é que você encontra bens desse profissional especificamente? Você não encontra mais. Se é uma pessoa jurídica, um hospital, um plano de saúde que é financeiramente mais saudável, é mais fácil você, às vezes, recuperar, ser indenizado daquela lesão que você sofreu. Então, na hora de decidir quem eu vou processar, essas variáveis todas têm que estar na mesa. Vai ter que pensar quem é esse profissional, quão fácil é esconder patrimônio se o caso, será que não é melhor tal... Porque o fato de eu não colocar o médico na ação judicial não afasta a responsabilidade do plano de saúde, ou do hospital, ou da clínica onde ele prestava serviço. Essas questões todas precisam ser pensadas na hora de elaborar um processo. Que interessante, até porque, de repente, né, embora é difícil a gente imaginar uma defesa, mas ele pode, de repente, ter uma defesa de não tinha o aparelho específico. Pode ter isso também, né, doutor? Pode ter. Muitos dos casos, às vezes, o próprio médico ele se defende dizendo, às vezes, isso. Olha, esse não foi uma falha minha enquanto profissional, essa foi uma falha do hospital, que não está aqui. Essa foi uma falha da equipe de enfermagem, essa foi uma falha de que não tinha equipamento, essa foi uma falha em que o plano de saúde não aprovou o material X, Y ou Z, ou de que o plano de saúde não quis fornecer isso ou aquilo. Então, isso tudo vai ter que ser analisado concretamente no caso para que você decida. Porque às vezes a gente está olhando o resultado final e falando assim, tem um erro aqui, mas dentro dessa cadeia de serviço, às vezes você vai precisar identificar quem cometeu aquele erro, porque senão você vai estar imputando ao médico uma responsabilidade que às vezes não foi dele na pessoa física. Ele pode até ser responsabilizado quando alguém da equipe dele cometeu aquele erro, mas isso tudo demanda uma análise cuidadosa e muito profissional. Interessante. A gente tem aqui um depoimento, né, Léo? Chama pra gente entender um pouco mais sobre isso. É isso aí, vamos assistir o depoimento agora da técnica de enfermagem Tatiane Leão, gente, que vai contar o caso dela. Preste bastante atenção nessa história. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Tatiane e falo de São Bernardo do Campo. Eu vim para relatar para vocês sobre um erro médico que aconteceu comigo quando eu estava grávida de 38 semanas, né? E tive o meu NAT morto. Né? Isso fazem 6 anos, mas para mim a dor é imensa, né? E assim, aconteceu que eu tenho a patologia CIDG40, o qual eu sempre fiz meu pré-natal de alto risco. Sendo assim, a doutora que me assistiu a gravidez inteira, já no final da gestação, viu que o meu bebê estava muito grande e não tinha possibilidade nenhuma dele encaixar. Ele estava sentado e estava com pouco movimento. Sendo assim, ela me deu uma carta para estar indo até o hospital e estar agendando meu parto antes da 39 semanas, porque pelo tamanho do meu filho. Mas chegando lá, infelizmente, o diretor do hospital falou que não poderia agendar meu parto, porque é lei, norma deles, enfim. Que aí, o que aconteceu com isso, meu filho veio a óbito com 38 semanas e é uma dor que eu não sei explicar para vocês.
Pois é, o que fazer nessa situação, doutor Elton? É terrível, né? Nossa, a gente fica... Isso assim, é uma violência, doutor. É uma violência. Me perdoe, mas é uma violência. É uma violência. É uma violência contra ela, contra esse ser humano, contra essa família. Porque essa era uma criança amada, desejada pelos avós, impactada... tinha irmãos, os primos, todo mundo espera, né? Nossa. Então, assim, é muito duro. Imagina que aqui, por exemplo, então vamos relembrar a história da que a Tatiane conta. Ela está contando que a médica que acompanhava a doença dela disse, precisa fazer a retirada da criança. E note, a gente já está falando que ela chegou na 38ª semana. Quer dizer, já é um parto que a gente chama na medicina de parto a termo. Não tem mais risco, né, grave para o bebê. E a médica está recomendando, faça a retirada. O médico, outro médico do mesmo plano de saúde, diz, eu não faço a retirada. Eu só faço com 40 semanas. Então, faltou dentro do próprio plano de saúde ouvir, porque assim, 2 profissionais do plano, um está dizendo, precisa tirar, o outro está dizendo, não me interessa, eu não vou fazer, porque aqui dentro eu só faço com 40 semanas tal. É evidente que essa conduta, quando ela trouxe o resultado morte aqui, o que é terrível. Então, nesse caso especificamente, o próprio plano de saúde vai ser responsabilizado por isso, né? O médico poderia ser responsável na pessoa física? Ele também poderia ser na pessoa física. Mas, nesse caso, você olha e fala assim, é mais fácil, às vezes, processar a operadora de saúde que tinha a responsabilidade. Se a operadora depois vai se valer de uma ação para cobrar daquele médico, é uma questão lá do operador e ela que se vire, porque ela pode vir a fazer isso. Mas aí as pessoas que sofreram esse dano já estão indenizadas. O que a gente não pode é naturalizar esse tipo de agressão, esse tipo de violência, essa violência obstétrica, porque é um tipo de violência obstétrica, é um tipo de violência contra uma mulher e a gente não pode naturalizar esse tipo de questão. Então, a solidariedade, de novo, para a Tatiane. E a gente tem que entender, esse tipo de questão precisa ser analisada e bem analisada pela justiça nesses casos, sabe? É que essas ações, elas demoram bastante tempo, Abi. Acho que esse é um problema que a gente tem na justiça. É isso que eu ia perguntar, doutor. Faz 6 anos, né, que ela perdeu, é um bem irreparável. Ela não vai ter o bebê dela de volta, né? E a gente entende isso como várias coisas, né? A violência, o desacato, a negligência. Então, é muito amplo, né, doutor? E na hora de cobrar isso, tudo isso é analisado. Exato. É que, assim, eu acho que assim, nada faz justiça no caso concreto, né? Dessas pessoas que sofrem um dano tão grave. A gente não tem como tornar essas pessoas sem dano, né? Tornar indene essas pessoas, como a gente diz no direito. A gente tem como dar uma certa compensação para elas, sabe? De dizer o seguinte, olha, a gente vai punir aquela outra parte, vai te compensar de alguma maneira para que você possa minimizar um pouquinho a experiência desse sofrimento todo que passou. Então, assim, uma ação judicial hoje de erro médico, não raramente a gente está falando de 5, 6, 7 anos, né? Por quê? Porque nesses processos todos, na maioria das vezes, envolve a necessidade de se fazer uma perícia médica. Quer dizer, o juiz, às vezes, na imensa maioria dos casos, ele vai nomear um profissional da confiança dele, juiz, para fazer uma análise daquele caso e dar a ele um parecer para dizer quem daqui tem razão. Então, assim, isso é um processo que acaba demorando bastante tempo na grande maioria dos casos, porque essa perícia muitas vezes vai demorar bastante tempo. Nossa, que dor. Léo tem pergunta. Temos pergunta. Que história, né? Impressionante, viu? Lilian Cecília, de Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Elton. Eu, há 3 meses, passei por um procedimento em centro cirúrgico, sedada para a colocação de um DIU. A médica me colocou, não fez o procedimento certo e o colocou na horizontal, perfurando a musculatura do meu útero. E sem indícios de doença grave, ela pediu a retirada do meu útero. Denunciei ela ao convênio médico e outro médico irá reparar meu útero e colocar o DIU corretamente. Como proceder? Muito obrigado pela pergunta, Lilian. Aqui, no final de contas, é o tipo de questão, Lilian, que evidentemente, me parece que bom que você conseguiu, que o plano de saúde foi minimamente, corrigiu o erro do próprio profissional, né,
conveniado também. É o mínimo que a gente pode esperar de uma empresa séria. E aí você, pelo menos, não fez a retirada do útero pelo que a gente entendeu que você esteja bem. O caso me parece um caso clássico para um eventual dano moral, né? Para a gente discutir aqui o quão impactante é o sofrimento, a angústia dessa mulher, que muitas vezes ali, até em idade fértil, por exemplo, pode estar querendo engravidar e tem a notícia de que ela tem que retirar o útero por um erro desse profissional que cometeu. Então, assim, é um tipo de caso que pode ser levado para a justiça e discutir isso. É importante estar tudo bem documentado, tá? Tudo serve de prova na justiça. Desde as conversas de WhatsApp, eventuais e-mails que foram trocados, tudo isso vai servir de prova. Tudo isso deve ser guardado pelo paciente. Foto, tudo que você tiver a respeito do tema. Elton, posso gravar a conversa com o médico? Vamos falar? Em tese, você pode. Você pode gravar todas as conversas que te envolvem diretamente. O que eu não posso fazer, por exemplo, é colocar aqui no estúdio uma captação de um som para pegar uma conversa da qual eu não sou interlocutor. Eu não estou autorizado a fazer isso, isso é uma prova ilegal. Mas as provas das quais eu participo ativamente conversando com as pessoas, eu posso gravar à vontade. Ainda que sem o consentimento da pessoa, entende-se que ainda sem o consentimento, desde que eu esteja participando ativamente daquela conversa. Então isso tudo pode ser levado como prova para a justiça, não tem nenhum problema. Muito bom. Tem mais perguntinhas? Vamos lá. Mais pergunta para o doutor. Sara de São Paulo. Boa tarde, Abi, chefe Léo e doutor. Alguns anos atrás eu tive o diagnóstico de epilepsia e autismo com um psiquiatra particular. Recentemente, precisei transferir meu tratamento para a rede pública, pois minha mãe precisou cancelar meu plano médico. A primeira psiquiatra que me atendeu na rede pública não quis dar andamento ao diagnóstico anterior. Apenas fez um teste e disse que eu tinha transtorno bipolar. Graças a Deus, estou tratando com outra especialista. O que posso fazer? Obrigado, Sara, pela pergunta. Sara, eu lamento muito por essa má experiência. A gente só precisaria entender dentro do seu caso se pode haver alguma divergência dentro do seu diagnóstico. Porque essa seria a única questão aí que poderia pengar, pensando no que, quando a gente faz uma ação do lado de cá, a gente sempre tem que pensar o que o outro lado tentará dizer para afastar a responsabilidade, tá? Então, assim, a única questão que fica mais é assim, se alguém te deu um laudo absolutamente equivocado de um erro de diagnóstico, vamos dizer assim, a jurisprudência, as decisões da justiça vão punir se for um erro grosseiro, se for um erro assim, isso aqui não tem nenhum sentido técnico. Se tiver ali uma similaridade, um sentido técnico ou uma dúvida razoável de que é possível, puxa, pode ser que tenha alguns aspectos. Aí a justiça tende a não punir essas pessoas, tá? Ela tende a não punir esse serviço, por exemplo. Então, que você tenha encontrado aí um bom profissional para te tratar, a gente sabe que é uma doença que demanda, problema de saúde que demanda um cuidado e, sobretudo, um cuidado de um bom profissional que possa te acompanhar e que tenha experiência no assunto. Com certeza. A gente acha que tem mais perguntinhas, é isso, Dê? Temos mais perguntinha para o doutor, vamos ver. Regina Célia, São José dos Campos. Olá, Santa Receita. Minha avó foi entubada de forma errada pela equipe médica do hospital e acabou tendo a traqueia perfurada e faleceu. O que eu faço? Obrigado, Regina, pela pergunta. Regina, lamento muito aí pelo falecimento da sua avó. A gente nunca lida bem com isso. Aliás, eu já ouvi a Biane falando da avó dela nesse programa e lembro com muito carinho da minha. Então, assim, o que é importante nessa hora, eu acho, é reunir prontuário médico, né? Buscar ali o prontuário médico, ter documentado o que aconteceu, e aí, a partir do prontuário em que os familiares têm o direito de requisitar, um prontuário médico deve ficar guardado no hospital por 20 anos. Elton, de quem que é o prontuário? Olha, materialmente, aquele documento é lá do hospital, mas você tem direito de ter uma cópia desse prontuário médico. Isso fica lá guardado por 20 anos, tá? Então, assim, busque isso para que você comece essa jornada. É assim, uma ação de erro médico tem prazo de 5 anos, ok? Depois de 5 anos do erro médico, infelizmente, acabou. Tá? O defeito do produto ou do serviço, como a gente diz, prescreve em 5 anos.
Alguns raros entendimentos vão dizer que são 3, eles estão absolutamente equivocados. Então, assim, não deixe para depois, tá? É aquela situação, se aconteceu faz pouco tempo, a gente sabe que tem um momento de viver o luto, que não é fácil você tomar nenhuma iniciativa, mas depois disso precisa iniciar. 5 anos é o limite do negócio. Depois disso, o processo já tem que ter sido proposto. O tempo que vai durar o processo não é relevante, não é o ponto mais importante, que dure 10 anos. Se você propôs no prazo correto, vai ser analisado pela Justiça. Não propôs no prazo correto, infelizmente, não vai ter análise do Poder Judiciário. Doutor, isso também pode acontecer com receitas de remédios? Pode acontecer com receitas de remédios também. Você disse, se foi uma receita absolutamente equivocada, por exemplo, pode acontecer sim. A grande dificuldade, às vezes, só é que essa receita foi para a farmácia e a farmácia, às vezes, já inutilizou aquilo, mas ter a prova da indicação de um tratamento que fez a você um mal, que causou a você um grave problema de saúde, é relevante sempre. Eu lembro de uma situação em que a minha esposa viveu, por exemplo, com a indicação de um medicamento para ela, para passar no rosto. Note, uma mulher com a indicação, querendo querendo melhorar uma manchinha, tal, não sei o quê, e aí encaram ela um medicamento que causou ela o que a gente chamava de efeito rebote, causou uma baita inflamação, e quando você pesquisava, isso já estava muito bem documentado em toda a ciência. Olha, esse medicamento causa efeito rebote, não use para isso. A indicação técnica não era para aquilo. Um baita trabalho, conseguiu ficar bem, conseguiu resolver. Mas, era uma conduta absolutamente equivocada, sem nenhum lastro na ciência. Poderia ter se valido de uma ação contra o profissional? Poderia ter se valido, porque a indicação equivocada de um procedimento, sobretudo sem explicar para o paciente novamente quais são os riscos que ele está correndo ao fazer aquele tratamento, é uma conduta que, independente de negligência, imperícia, imprudência, é uma conduta que falha no dever de informação. E isso por si pode ser indenizável. Doutor, o senhor poderia voltar para a gente falar mais? Porque eu acho que tem muitos erros que a gente tem visto, né? Infelizmente, erros bem cruéis em relação a cirurgias, né? Erros que a gente às vezes também nem sabe, né? Que pode colocar ali em prova, mas você aceitou fazer isso, eu já tinha indicado ou não, para a gente entender o que a gente faz. Mas antes da gente encerrar, eu queria dizer que você tem um trabalho incrível, porque eu acho que só as mensagens que a gente veio lendo aqui, eu já fiquei indignada. E dá uma certa raiva, né? Não sei se é bem isso que eu queria dizer, mas você fica realmente indignado de ver que existem profissionais que têm esse nome de profissional, mas que não agem com ética, né? Não agem com profissionalismo, não agem com credibilidade, se fazem às vezes atrás de uma instituição que é respeitada, né? Muitas vezes, como um hospital, por exemplo, e acabam danificando a saúde das pessoas, quiçá a vida das pessoas. É verdade. Olha, eu queria deixar uma dica muito importante para as pessoas, sobretudo se você vai fazer um procedimento estético. Eu vou fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Note, isso é um dado estatístico importante para você. Se o profissional que você vai fazer o procedimento tiver o título de especialista reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina, e para saber isso, você pode entrar no site do Conselho Regional de Medicina, botar o nome do profissional, o CRM dele. Se for um reconhecido, se for alguém que tem o título de especialista registrado, a chance de ele errar é muito inferior à de um outro profissional. A gente vê casos, às vezes, em que a pessoa falou assim, ela escolheu um profissional que não era da área, que não tinha conhecimento técnico, mas ela não tem como saber, ela não tem como mensurar, às vezes, quando ela contrata, qual é o nível do conhecimento técnico. Então, assim, se for um especialista com título de especialista reconhecido, a chance desse profissional cometer um erro com você é pequena. Se não for, cuidado. Procure ver se existem outros profissionais em que você estabeleça confiança e que tenham o título de especialista registrado pelo Conselho, porque isso vai te ajudar bastante. Com certeza. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem para o doutor, viu? No YouTube também ele tem vários vídeos esclarecedores para você aí de casa. @Elton Fernandes Advogado e eltonfernandes.com.br. Doutor, muito obrigada, já espero sua volta. Viu? Isso é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. Para nós. Saúde. Léo, com você. É informação, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente sabe cobrar e eu acho que a gente consegue solucionar também. O grande doutor Elton, sempre perfeito.